Bem-vindas, malditas e malditos, aqui é a Sabrine, do Arte Maldita, e dessa vez eu não estou com a minha companhia usual, a Elo lá do Arquivo Macabro, que para quem já acompanha a gente sabe quem é, né? Dessa vez eu estou, com uma convidada especial, é a designer de animação digital, Natália Bart, e ela está aqui para falar com a gente sobre um tema inédito, para o nosso podcast. A gente geralmente aborda mais a questão social, histórica do filme de terror. Dessa vez a gente vai para uma área mais técnica, mais bruta, vamos dizer assim, do filme de terror, tá? Então ela vai nos abrilhantar com o conhecimento dela sobre essa área. E o tema que nós vamos estar falando hoje é o tema de espaços liminares ou liminal spaces nos filmes de terror, O que eles são, onde vivem, do que se alimentam e como, eles se relacionam com os filmes de terror ou com as mídias de terror em forma geral, tá? Então, o esquema vai ser geralmente o que vocês já estão habituados. A gente vai conceituar o que são os espaços liminares, para vocês entenderem um pouquinho do que a gente vai falar. E vamos trazer, como sempre, indicações ao final do episódio. Então, Nath, se você quiser, pode se apresentar um pouco, falar como que você acaba conhecendo um pouco sobre essas técnicas, ou sobre esses itens, que geralmente não estão na parte tão histórica, assim, dos filmes de terror, geralmente estão mais na parte mesmo da técnica que os diretores vão usar, e que vocês acabam conhecendo por conta, do curso, de design gráfico, de animação e tal. Então é algo que vocês acabam desenvolvendo melhor, do que em outros cursos, talvez a exceção, de cinema e tal, que aprende um pouquinho melhor sobre isso. Então, pode se apresentar pra gente, se você quiser, e falar pra gente um pouquinho, sobre o que são esses espaços liminares. Então, gente, meu nome é Natália, eu trabalho com animação digital. Não trabalho na área de terror, nada disso, mas também sou fã. E como começou essa história de espaço liminar, Na minha experiência, é algo que eu já tinha vivido antes, que era nessa questão de quando eu era mais nova na escola, Só que eu só fui perceber que isso existe bem depois, Não se tinha um termo sobre isso antigamente, Sobre esse sentimento. E o que começou essa questão do espaço liminar, Como que a gente chegou a esse assunto? Eu lembro que a gente estava tendo uma conversa lá no WhatsApp, E tu tinha mandado para mim aquele The Backrooms, Isso. E de cara eu já reconheci aquele lugar, porque ele é muito usado para falar sobre espaço liminar. Ele é um exemplo assim muito comum, que são aquelas salas de escritórios, assim, que é um lugar, assim, que são corredores, que são, os espaços liminares são corredores, geralmente, são lugares de transição, não são só corredores, mas também são esses lugares de transição. E aquele lugar, o The Backrooms, ele causava uma sensação de desconforto, porque parece um lugar que a gente já viu, já passou, E foi assim, que começou, esse lugar me lembra os espaços liminares. Na época tu também não sabia o que era, Eu fazia ideia. Nunca nem tinha ouvido falar nesse vídeo. Pois é, então, essa questão do espaço liminar foi algo recente, assim, foi umas discussões assim que começou uns anos atrás na internet, começou assim, que as pessoas começaram a comentar, vocês já passaram por lugares que causam sensação estranhas? E é uma coisa que eu já passei também, quando eu era mais nova, e eu sentia isso nos corredores da escola. Mas não era no dia a dia, era geralmente assim, na época de férias, eu ia lá na escola talvez fazer de matrícula, algo assim. A gente estava acostumado com aqueles corredores cheios de alunos, conversando, estava na escola, E quando vai numa época assim que não tem ninguém, basicamente, só os profissionais lá da limpeza e coisa do tipo, e tu vê assim que parece que tu tá numa realidade diferente, alternativa do lugar. Aí causa aquela sensação de desconforto, é estranho, tu não tá naquela tua zona de conforto, naquela aquele convívio que tu tem no dia a dia, tu tem alguma coisa diferente, tu sente aquilo. Eu sentia isso, sabe? Só que eu não tinha um nome pra isso. Sei lá, eu não sabia o que era um desconforto meu, aquilo que eu sentia. E as pessoas começaram a discutir isso na internet uns anos atrás. Vocês também sentem isso? Também em corredores de hospitais, estacionamentos, tem essa sensação de estranho quando tu não tá assim no dia a dia, é uma época específica, assim, que tá fora daquele padrão que tu tá acostumado. E eles deram o nome de espaço liminar, que é aquilo que não tá, digamos assim, que causa uma estranheza mesmo,
Eu acho que de tanto eu acabar estudando um pouquinho sobre isso, né? Quando eu vi o curta, né, do The Backrooms, na hora eu pensei, vou mandar pra Natália, porque com certeza na área dela deve ter algum estudo sobre isso, sobre essa questão da estética mesmo dos espaços liminares, porque não dá pra falar sobre espaço liminar sem você ver o que é um espaço liminar. Porque ele é algo que só existe mesmo no visual. A princípio eu achava que só existia no visual. Depois eu fui saber, até a gente usa espaço liminar na literatura, que era algo que eu não imaginava mesmo. Mas quando eu vi o The Backrooms, aquilo me deu uma angústia tão grande, eu não sei, uma sensação estranha, que ao mesmo tempo é familiar e estranho. Pois é, né? Como é que corredores vai te causar uma sensação de desconforto, né? Eu acredito que seja assim, né? Tu tá num ponto e aquele ponto é tua zona de conforto. E quando tu atravessa o corredor, tu não sabe o que tu vai encontrar lá, né? Geralmente no dia a dia tu sabe o que tu vai encontrar lá no final da rua, né? Mas num lugar assim, tu não sabe o que tem lá. E é justamente essa sensação que dá essa apreensão na gente, né? Tu não sabe o que tem lá no final. Eu acho que é uma técnica muito eficiente de você tornar uma coisa familiar, uma coisa cotidiana, que nem você falou mesmo, é algo do nosso cotidiano, algo que no dia a dia a gente nem repara, assim, como não sente nenhuma ameaça ali, mas a técnica de você transformar ou de perceber, né, como esses espaços, na verdade, eles são espaços liminares, né, que seria tipo um espaço entre os espaços, né, porque eu usou o exemplo, né, dos corredores, mas tem a questão dos elevadores, das escadas, então são sempre esses espaços que não são lugares onde as pessoas ficam, são lugares onde as pessoas passam para chegar onde elas vão ficar. Ninguém mora num espaço liminar. Mas, ao mesmo tempo, essa estética estranha que os espaços liminares têm, elas conseguem ser aplicadas até a lugares que as pessoas moram, né? Porque se tu jogar no Google aí, né, espaços liminares, no Google Imagens, até cômodos de casa, às vezes, se transformam em espaços liminares. E é uma tentativa de tornar, acho que, estranho algo que é familiar e familiar algo que é muito estranho. Exatamente. Então, eu não sei, assim, como eu falei, eu vi aquele curto, eu mandei pra você e você me veio com esse conceito dos espaços liminares, que era algo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E por quê? Porque na minha área, né, que eu sou historiadora, sou professora e tal, a gente não estuda muito sobre essas coisas, assim, visuais, né? Então é algo que me chama muita atenção, assim, porque eu tenho pouco conhecimento mesmo, né? Eu queria saber, assim, no curso de vocês, quando você estudou essa questão, se você já fez uso, né, dos espaços liminares em alguma coisa, do trabalho, assim, né, como é que, além das discussões na internet, assim, já teve algum outro contato com espaços liminares para tu bater o olho, assim, em The Backrooms e já pensar, isso aqui é espaço liminar? É porque na área de design é tudo muito visual, né, tu tem que causar um efeito no público visualmente, né, não é nem tanto um áudio, mas é visual. Pode causar o desconforto ou alegria ou tristeza visualmente para as pessoas, né? Algo que tem que estudar e saber usar cores, né? Só que o espaço liminar não era algo falado no design. Isso é engraçado, mas não era. Eu lembro que a gente não chegou a estudar isso, mas é algo que deveria ser, porque é algo que causa desconforto. Eu acho muito interessante. Ou nem sempre desconforto, pode ser nostalgia também. Por exemplo, tem um lugar muito antigo, faz muito tempo que tu não vai naquele lugar, e na época era de um jeito, agora é outro, parece assim que, né, dá uma realidade alternativa do lugar. Mas não é algo que eles não mencionavam os espaços liminares no design. Acho que seria algo até legal de ser trabalhado, porque dá para fazer muitas coisas, não só no terror também, né, mas tem várias funções, né, então acho que seria algo bem legal de ser trabalhado também. Eu até achei que vocês estudavam um pouco mais, assim, né, até porque você trouxe essa questão pra mim, né, se não fosse tu falar sobre isso, eu jamais teria ouvido falar em espaço liminar na minha vida, assim. Eu saberia, assim, de bater o olho, ter aquela sensação que eles trazem, mas eu não saberia, tipo, conceituar, né, o que é um espaço liminar, nem que existia um estudo sobre isso, né, porque também, como eu falei, não é uma coisa da minha área, então a gente acaba não sabendo muito essas coisas mesmo, né, tipo, mas eu sempre fui, assim, justamente por conta da existência do podcast, muito interessada por cinema, e essa técnica dos espaços liminares é algo muito utilizado no cinema.
Não só no cinema de terror, mas tem muito filme de drama, que usa espaço liminar para causar aquela sensação, assim, de estranheza, de desconforto, de solidão até, né? Mostrando alguns personagens, às vezes, sozinhos, às vezes naqueles planos abertos, né? Então, por ter interesse no cinema, eu sei de bater o olho e pensar, eu já vi isso aqui em filme antes e tal. Ou de ter essa sensação quando eu tô assistindo um filme, mas não ia ser um conceito assim que eu ia conhecer se não fosse você falar mesmo, né? Ou se não fosse essa explosão, acho que, do tema que veio com os The Backrooms, né? Com os curtas do The Backrooms, que eu acho que foi algo que até o que gerou depois, né? Porque The Backrooms começou como um curta e o pessoal foi alimentando essa lenda, assim, virou quase que uma creepypasta, né? Com o passar do tempo. Sim, exatamente. Porque na área de design, a gente tem que dar uma sensação ao público. Eu acho que o espaço liminar era algo que poderia ser trabalhado mais, sabe? Mas não é porque o espaço liminar é um assunto recente, assim, digamos assim. Talvez, claro, as pessoas já sentiam isso faz tempo, só que não era algo que tinha um termo para isso, né? Isso surgiu na internet e o The Backrooms basicamente tornou algo assim, uma cultura pop, digamos assim, né? Algo que as pessoas como posso dizer, elas se encontraram naquilo lá, então as pessoas também sentem isso, não sou só eu. Então eu acho que foi algo bem legal, que o The Backrooms conseguiu trazer esse conceito à tona, digamos assim, né? Eu acho muito interessante como esses temas têm se tornado mais evidentes também, né? Não só os espaços liminares, mas também tem a questão do Uncanny Valley, né? O Vale da Estranheza, que também tem sido apropriado pelo terror, não é algo que surge no terror, né? O espaço liminar também não surge no terror. Mas acho que quase nenhum outro gênero se apropria tão bem dessas coisas quanto o terror. Porque é perfeito para isso, né? É causar a sensação de estranho, melhor que o terror não faz isso, né? Até não só no cinema, mas pelas pesquisas que eu fiz também, né? Um dos primeiros lugares, né, entre aspas, a usar, a primeira mídia, né, a fazer uso dos espaços liminares foram os jogos eletrônicos, né? Ah, sim, o Silent Hill também, né? Um exemplo perfeito, eu acho. Eu nunca joguei Silent Hill, mas pelas gameplay a gente vê. Eu também não joguei, eu assisti o jogo, assim. Também não sou uma expert em Silent Hill, mas pelo que eu vi, eu acho que eles trabalham muito bem, porque tu constantemente andar pela cidade, que é uma cidade inteira que causa uma sensação estranha na pessoa por causa da névoa, e tem aquela sirene que toca, né, que significa que os monstros estão vindo. É uma constante, assim, tu não sabe o que tu vai encontrar por causa da névoa, sabe? Então, acho que foi bem trabalhado. Esse é um exemplo muito bom, Silent Hill. E muitos jogos usam a questão dos corredores, assim, para causar um susto na pessoa também. Então ela não sabe o que vai encontrar lá. E eles usam daquilo como uma técnica, né, para assustar as pessoas. E jogos também é muito... eu acho que casa bem com jogos até por conta do plano em primeira pessoa, né? Perfeito. Como a gente viu naquele filme, né, o do Switch. Isso acho que fica um pouco melhor adaptado, talvez, em filmes que são, tipo, found footage ou então mockumentary, né, que são os documentários falsos. Porque daí você pega a câmera e coloca a câmera como personagem e você vai seguindo a primeira pessoa, né? Porque eu acho que é essa questão mesmo de você tá no lugar, você tá atravessando os corredores, você tá abrindo as portas, você tá descendo as escadas e você vai acompanhando aquele movimento do personagem. Acho que talvez seria possível, assim, não sei, tem os espaços liminares pelas pesquisas que a gente fez também, não são só lugares físicos, né, eles também são estados mentais, né, estados emocionais. Mas eu acho que eu arrisco, né? Não posso estar errada também aqui, mas eu acho que os jogos foram os primeiros a utilizar os espaços liminares. Aí, 2 jogos, por ser uma mídia visual, o cinema meio que, né, entre aspas, roubou talvez a técnica. Muita coisa vem dos jogos. Na verdade, os dois se inspiram também, sabe? O pessoal que trabalha nos jogos se inspiram muito em filmes, e também quem tá em filme se inspira muito em jogos, assim, são técnicas que dão pra ser trabalhadas juntas. E é uma técnica que eu acho que funciona muito bem quando um diretor sabe se apropriar, né, dessa... talvez não tenha sido os jogos que começaram primeiro, porque tem até alguns filmes que tem aqui como exemplos, que são bem anteriores à indústria de jogo e tal, né? Mas eu acho mistura, né? Eu acho que talvez a adaptação melhor feita é dentro dos jogos, assim, porque
tu consegue fazer um universo inteiro de espaço liminar, né? Já o cinema já é uma cena ou outra do filme que... É um pouco mais limitado, né? Exatamente. E aí, né, a gente também tem essa questão, né, do porquê, né, os espaços liminares causam essa sensação de medo e desconforto para serem utilizados no terror, né? E também essa conceituação não física, né, dos espaços liminares, né? Como a gente falou aqui, né, os espaços liminares físicos, eles são lugares, né? Pode ser uma escola vazia, uma rua deserta, um corredor de um hotel... são lugares, um elevador, uma escadaria, mas também, né, pelo que eu pesquisei, esse conceito, né, de espaço liminar ele foi abordado também na psicologia para falar sobre a questão da liminaridade emocional, né, e aí, como ninguém aqui é psicólogo, né, então a gente pode ser que fale besteira ou pense besteira sobre isso, mas pelo que eu li, né, existem alguns estados liminares do ser humano, tipo a adolescência, né, que é o espaço, vamos dizer assim, entre a infância e a idade adulta, então todo aquele meio ali que você fica meio perdido seria tipo espaço liminar emocional, ou até os sonhos também são espaços liminares, porque você tá entre o estado dormindo e acordado, né, então você não tá morto, não tá vivo tecnicamente, né, vivo você tá, mas você não tem consciência de que tá vivo, né? Então eu acho que os sonhos eles também são bastante abordados quando vai falar de espaço liminar, o estado de coma, né, que é aquele estado também que é parecido com o sonho, só que é permanente, né, em muitos casos, né. Então isso também vai ser abordado no cinema e também nos jogos, na questão de roteiro mesmo, né, às vezes colocar cenas em sonhos ou cenas ou histórias que a pessoa está em coma e vai para dentro da consciência dela, então é algo que casa muito bem com esse estado meio estranho de consciência que as pessoas ficam, né? Sim, e eu acho que quem trabalha isso muito bem é o David Lynch. Ele usa tanto em Twin Peaks como nos filmes dele mesmo. Eu tinha citado como exemplo da última vez, que foi um Mulholland Drive, que era uma cena no início do filme, assim, acho que era um pouco, não lembro, faz tempo que eu assisti o filme, então não lembro se era bem no início do filme. E tem dois caras que eles estão naquele restaurante americano, assim, um dinner, né? E ele tá conversando com um colega dele, ele começa a falar, eu tive um sonho nesse lugar aqui, que eu encontrava um cara no final do estacionamento e ele queria me matar. Ele começou a falar que esse era um sonho muito real dele, ele não sabia mais diferenciar do que era o real ou não, né? Ele falava com uma convicção que esse homem do sonho dele queria matar ele. E era no estacionamento daquele restaurante lá. Durante essa cena eu acho bem legal a técnica que o David Lynch usou, essa que basicamente não se escuta assim, na hora que ele tá falando sobre esse sonho, tu não escuta as pessoas falando no restaurante, assim, sabe? Parece que o fundo fica silêncio, assim, e ele tá falando com o cara, assim, cara a cara com o outro personagem, assim, sabe? Pra dar uma sensação que aquele sonho é real, alguma coisa que tá pra acontecer mesmo. Tu não sabe se aquele pessoal que tá ali do lado, aquilo ali é real, ou se aquilo que tá acontecendo é o que ele previu ali no sonho, sabe? Será que isso vai acontecer mesmo ou é falso? Aí, só que ele fica, não, isso vai acontecer, eu vi no meu sonho aquilo. Aí eles vão lá, cara, isso é um spoiler, né? Mas e o cara vai lá no final do estacionamento, ele fica olhando assim, concentrado lá pro lugar onde ele acha que vai aparecer um monstro. Ele fica com medo terrível de ir até lá. Mas ele vai lá, porque ele precisa resolver isso, né? Se é um sonho ou não. Senão vai ficar perseguindo ele. E chega lá e, essa cena tem um jumpscare que eu não esperava, tá? Eu não esperava aquele jumpscare. Os filmes do David Lynch não tem, assim, muito jumpscare, sabe? É umas coisas bizarras, assim. E do nada apareceu era um mendigo, um morador de rua, assim, que tava todo sujo. E do nada ele aparece ali atrás da parede, assim, do estacionamento. Aquilo ali foi um jumpscare muito... Eu não esperava aquilo, eu me caguei. Acho que foi a cena mais memorável do filme. Olha que tem cena estranha, né, nos filmes. E os filmes do David Lynch é sempre assim, sabe? Tu não sabe o que esperar. Tal como um espaço liminar, tu não sabe. É sempre aquela coisa, será que isso é real ou não é? Porque é sempre assim, coisas bizarras, parece que veio de um sonho mesmo. Porque geralmente a gente tem uns sonhos estranhos, assim, né? Ainda mais que são uns bem realistas, assim. Parece, os filmes, eles são, parece que aqueles sonhos estranhos que a gente tem, sabe? Acho que é bem perfeito pra espaço liminar. Acho que talvez seja um dos diretores que melhor adapta essa questão, assim, eu não
Eu sempre tô pra ver os filmes dele, mas não vejo, e aí eu fico com aquela impressão de que vai ser muito bizarro, e aí eu fico, não vou ver, tem que me preparar pra assistir esse filme, não vai ser pra assistir em qualquer momento, assim. Eu assisti, acho que a primeira temporada de Twin Peaks também tem um pouco disso, né? Mas eu acho que é uns diretores que talvez consiga captar melhor, né? Sim, no Twin Peaks ele também trabalha com essa questão do espaço liminar. Eu não sei se tu chegou a assistir ao ponto que aparece aquele Black Lodge, o salão preto lá, salão negro. Não, acho que não. Acho que mas tu já deve ter visto fotos assim na imagem que é um salão assim com cortinas vermelhas e o piso assim são um triângulo preto e branco, assim. Acho que eu já vi foto. É bem famoso aquilo, porque aquilo ali realmente é um espaço, que é o Black Lodge, ele se formou por conta, assim, de pensamentos negativos e violência e dor das pessoas, sabe? Ele se formou lá na verdade, ele tem no mundo inteiro, digamos, é uma realidade alternativa, né? Só que um dos lugares onde ele existe fica num bosque, lá numa floresta de Twin Peaks, eu não lembro o nome do lugar exatamente agora, mas ele fica lá nessa floresta e ele é meio que assim, formado assim, um buraco negro, basicamente, que tem lá, e a pessoa é sugada pra lá, se eu não me engano, assim, quando Júpiter e Saturno se alinham, assim, não lembro agora da questão mística do lugar lá, né? Uhum. Mas aí tu vai pra esse lugar se tu tá num momento, assim, muito ruim na tua vida, sabe? Com problemas, então, quando tu entra naquele lugar, basicamente fica preso, tal qual o The Backrooms, tem que conseguir sair de lá, né? Senão tu fica eternamente andando pelos corredores lá, que tem cortinas, não tem paredes, são cortinas. Toda vez que tu passa de um lugar pro outro, tu volta assim pro mesmo corredor, tu fica eternamente assim, sabe? Até que tu consegue ou não sair de lá, né? Então eu acho que isso aí também é uma coisa muito bem trabalhada nessa questão de espaço liminar, sabe? Porque é uma coisa que dá uma coisa terrível, né? Ficar presa num lugar assim eternamente. Eu acho que esse é um ponto, acho que é o terror, o suspense, né? Eles se apossam muito bem dessa questão do espaço liminar como essa coisa agoniante de que você tem que sair dali, mas não consegue. Você fica dando volta, ou aquele labirinto eterno, assim. E às vezes a gente assiste um filme e aquilo incomoda, ou assiste uma série e sente um incômodo numa cena e a gente não sabe por quê. E aí, quando vai estudar um pouquinho melhor sobre as técnicas, a gente acaba descobrindo por quê, né? Que aquilo foi tudo de propósito. Então é algo que me interessa bastante. Você até quer estudar também mais a questão também do áudio, às vezes no filme, né? De como as músicas, ou até a edição de som de um filme também te leva a sentir uma certa sensação de desconforto, às vezes, de incômodo, de terror mesmo, né? Que é algo que compõe, porque o filme de terror não é só o roteiro, não é só susto, ele tem uma série de elementos ali que são bem utilizados ou não, às vezes, né? Pra te causar a sensação de terror. E pra mim, eu acho que os espaços liminares são uma das coisas mais assustadoras em filmes de terror. São, porque tu não sabe, né, o que tá pra vir. Justamente o que as pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem, né? Sim. Conhecido. E essa sensação de você estar preso numa coisa que você não consegue sair dali, ou você tá perdido, não consegue voltar pra casa. Nossa, cara, isso me enche muito de terror. Assim, tem um filme, não tá nas nossas indicações, mas me fez lembrar disso. Acho que é In Fear o nome, ou não lembro o nome em português. In Fear, assim, tipo, nessa sensação de medo, assim. É só de um casal, que eles estão indo viajar para um hotel, assim, lá no cu da Europa, sei lá onde é que é aquilo. E aí eles pegam uma estradinha, assim, né, estão de carro, eles pegam uma estradinha para chegar nesse hotel. Só que, cara, o filme inteiro é eles rodando nessa estradinha. É uma estradinha estreita, só cabe, tipo, um carro por vez, não tem espaço pra nem pessoa andar junto, assim, na rua. E o filme fica rodando as pessoas, os dois, naquela estrada, o filme inteiro, e eles dão volta, e eles não tem nem como dar meia volta, né, porque não dá pro carro nem virar, assim. E só podem ir pra frente, aí eles pegam esquina, e eles viram a esquerda, viram a direita, e seguem em frente, e eles sempre voltam pro mesmo lugar, e aquilo começa a te dar uma agonia tão grande, que você pensa, meu Deus, nunca mais vão sair dali. Aí acontecem umas outras coisas, assim, bizarras também, né?
Mas acho que essa coisa das estradas também serem espaços liminares, né? Então, você tá num lugar que não é um lugar. Tu não pode parar ali, eu vou morar aqui agora. Sim, e justamente esse lugar, essas estradas, é como se fosse um personagem, né? Tu nem precisa de um monstro, né? Um cara tentando te matar. Só o lugar em si já te causa medo, né? Sim, nossa, isso foi muito bem dito, assim. Porque realmente, o lugar é o monstro, né? Até não só nesse filme, mas tipo, o Iluminado, né? Que o hotel é um personagem, literalmente, né? Tanto no livro quanto no filme, o hotel, ele é o monstro que tá sendo a ameaça ali pra família, né? Então, se tu tira o hotel do filme, tu não tem nada. Exatamente. Então, assim, são filmes, são histórias que eles conseguem pegar o cenário e eles armam esse cenário contra os personagens. Exatamente. Só que tu tem que ter um conhecimento ali pra fazer isso bem feito, porque eu acho que também, às vezes, as pessoas podem até tentar fazer, mas não fica tão eficiente, porque tem aquela coisa dos ângulos de câmera, até a demora, às vezes, não mostrar uma determinada cena. Tudo isso faz parte, né? Então, não é só colocar as pessoas num lugar deserto que vai funcionar como um espaço liminar. Tem um monte de filme de pessoas assim em lugares desconhecidos que não terminam nunca, né? Em desertos, por exemplo. Não significa que seja assim uma técnica de espaço liminar, né? Porque eles não estão usando. Sim, é a forma como a direção resolve abordar o lugar, né? Você taca a pessoa no meio do nada, sei lá, numa floresta, mas não importa tanto, né? Podia ser qualquer outro lugar que não faria a menor diferença, né? Porque eles não armam esse lugar, assim, pra ser um vilão na história, né? Exatamente. Igual aquele filme que, né, a gente pode falar das indicações, né, dos exemplos que a gente viu, que foi o Vivarium, né? Sim. Ai, esse filme é muito bom. Que o casal, né, eu vou até ler aqui como que descreveu, né, um casal buscando uma casa para comprar é levado a um subúrbio bizarro do qual não pode sair mais. Ele falou, a gente vai para um subúrbio, a gente pode até achar que não tem nada demais, né, um casal ir morar num subúrbio, mas por que esse subúrbio é tão estranho, né? Tão bizarro. E ele todo era repetido, assim, né? As ruas, as casas eram completamente iguais, as nuvens eram perfeitinhas, né? Lembra? Sim. Isso é o que mais me incomoda. Parecia, assim, feito de um sonho também, aquilo, né? Tudo muito perfeitinho. E por que aquilo vai causar uma sensação de desconforto, né? Porque é algo tão perfeitinho, assim... Mas é aquela coisa ali que tudo igual, repetido, não tem uma diferença. E toda vez que eles andavam, eles tentavam sair, né? Mas não conseguiam, também estavam presos naquele espaço. Basicamente o espaço lá era também um vilão ali, porque eles não conseguiam sair daquilo. Acho que é aquela sensação de artificialidade para uma coisa que deveria ser normal. Aí tu saca, tipo, isso aqui não é normal, assim. Tipo, o chão parece que era feito de massinha de modelar, aquele céu sem estrela, sem nada, assim. Cara, isso me deixa muito agoniada, assim. Eu acho muito criativo quando eles sabem usar isso no filme, porque tu nunca vai esquecer. Tu vê uma vez, tu não vai esquecer. Com lugares assim, nem tudo, não é perfeito. Tipo, olhar pra parede dos nossos quartos, tem algum defeito, tem alguma coisa assim fora, né? E em todo lugar é assim, acho que qualquer lugar muito perfeito vai causar também uma sensação estranha nas pessoas, né? Alguma coisa tá errada aí. Algo de errado não está certo. Acho que isso define bem o espaço liminar. Algo de errado não tá certo. Não sabe exatamente o que tá de errado, mas tem alguma coisa que tá errada. Alguma coisa que tá errada. É uma coisa fora de lugar, assim. É que é tanto elemento nos espaços liminares que, assim, é algo até difícil de descrever muitas vezes, né? Porque é algo muito subjetivo, né? Que nem você falou da questão da nostalgia, né? Nostalgia é uma coisa subjetiva. Então, às vezes, eu vou olhar pra um lugar e não vou sentir nada, mas você vai olhar e vai pensar, eu já estive aqui antes. Acho que eu já conheço o lugar, assim. E eu vendo fotos, assim, né? Pesquisando no Google sobre espaços liminares, também tem algumas coisas que não me evocam nada, assim. Eu olho pra aquilo e penso, parece uma foto de um lugar qualquer. Mas outras me dão essa sensação de incômodo muito grande, assim, de parece que eles sabem alguma coisa sobre mim que não deveriam saber, tipo... Um lugar que eu já vi num sonho, um lugar que eu tive quando eu era muito criança, eu não lembro mais, que tive lá. E eu acho isso muito bacana, assim. Então, acho que a gente pode entrar um pouco nas nossas indicações para até dar exemplos, né? Que eu acho que sem exemplo não dá para entender o que é um espaço liminar, assim. Porque é algo muito visual mesmo. É visual, né? A gente já tinha falado isso antes de dar pau no outro episódio que a gente gravou, né? Tem um filme que eu
Até eu apelidei ele de Espaço Liminar, o filme, porque ele é todo sobre espaços liminares, que é um filme mexicano de 2014 chamado El Incidente, ou O Incidente, né? Do diretor Isaac Esban. E ele é um filme dividido em 3 histórias diferentes, mas que no final acabam se cruzando. E todas essas histórias, essas 3 partes do filme, se passam em espaços liminares. Então a primeira história é toda numa escadaria de um prédio, em que o policial tá tentando pegar um bandido num prédio, e aí os 2 saem pra escadaria e ficam presos na escadaria desse prédio. Então eles sobem e descem, passam anos e anos na escadaria desse prédio sem poder sair dela. A segunda história é sobre uma família que tá viajando também numa estrada, essas de rodovia, assim, que são longas, né? E as pessoas não conseguem sair daquela estrada, o carro quebra e elas não têm como ir pra casa e só ficam andando com o carro ali quando o carro tá andando, e depois a pé, e também passam anos naquela estrada e não saem dali. E a terceira história, que é no corredor de um hotel. Também é alguns personagens presos nesse do elevador pro corredor, então eles nunca entram nos quartos. Eu assisti esse filme antes da gente estar falando sobre essa questão dos espaços liminares, né? Então, quando eu vi o filme, a primeira história eu já pensei, tá esquisita essa história inteira numa escadaria, aí foi pra segunda história inteira numa estrada, aí a terceira história inteira num elevador e num corredor. Eu pensei, cara, esse diretor, ele se apossou do conceito de espaço liminar. Pessoal, como é que eu vou usar isso em várias histórias diferentes? E ele faz isso, e assim, é um filme muito difícil de entender. Tipo, terminou o filme até hoje, eu não entendi sobre o que era. Procurei explicações na internet, mas não encontrei nenhuma. E até agora eu tô assim, sobre o que era esse filme, assim. Porque a história dele é toda esquisita, assim. Mas é um filme muito bom mesmo, pra causar essa sensação de desconforto, de incômodo, e usar no espaço liminar de uma forma assim bem criativa também. Eu acho que precisa assistir esse filme, parece muito interessante. É muito. Eu adoro cinema mexicano. O cara realmente se apropriou dos espaços liminares e fez um filme inteiro baseado nisso. Então, deve ser uma sensação de desconforto. Cara, já percebeu quando você assistiu, então, né? Já percebi. Aí quando a gente tinha conversado, mas não tinha proposto gravar um episódio sobre isso. Então, assim, foi muito bacana esse filme, assim. Eu pensei na hora, esse filme tem que estar nas indicações quando a gente for gravar, porque ele é todo sobre espaço liminar, não tem a menor chance, assim. Então, eu acho que é o que, pra quem quer entender de que é um espaço liminar, esse filme é um filme, assim, obrigatório pra saber como é que um diretor consegue fazer bem, né, se apropriar bem desse conceito. Nas nossas indicações, a gente tem filmes que são bons, mas e outros que não são tão bons assim, né? Você quer falar do Suíte 313, que é o filme meia boca que a gente tem que falar sobre, que usa um pouquinho do espaço liminar? É interessante aquele filme, né? Eu lembro, assim, que é um filme, assim, de 1 hora, né? É por aí. Mas que um policial que foi chamado pra entrar dentro de um hotel, um apartamento. Acho que é um apartamento. Né, que alguém tinha morrido lá dentro, não sei. Não, né? Alguém tava pedindo ajuda, era aquela mulher, né? Isso. Aí ele entrou lá e a câmera sempre no ombro dele, né? Uhum. Acho que foi gravado tudo de uma vez só, né? Não lembro de ter cortes assim. Acho que é plano sequência, né? Nessa parte foi bem feito, assim, teve, né, essa continuação foi bem feito, mas assim, né, os diálogos eram muito cartunescos, assim, muito cômico, né, o jeito que eles falavam, podia ser perfeito como um jogo, assim, porque não é algo muito real, assim, né, foi talvez seria melhor como se fosse um jogo, mas eu achei criativo, assim, mas a execução não foi tão boa, né, mas tudo bem. Mas eu achei legal, né, que ele colocou elementos ali de sobrenatural lá, né, ele ficava toda hora, ele não sabia o que ia aparecer, né, porque tinha aquele, era um fantasma, não, eram alienígenas, né. Ai, eu nem sei se era demônio, alienígena, o que era aquilo. Aí ele ficava andando, aí era um velho lá, né, andando assim, e parecia que, assim, ele ia andando pra lá e pra cá, e toda hora aparecia alguma coisa nova, assim, né. Depois ele lembra muito gameplay de jogo, né. Depois ele saiu daquele apartamento e foi pros corredores lá do hotel, né? E também toda hora aparecia coisas novas, com monstros diferentes lá, né? Até conseguiu causar, assim, aquela sensação de desconforto, assim, apesar dos efeitos não serem dos melhores. Né? A ideia dele foi interessante, mas não foi tão bem executado. Mas é um exemplo também. A gente dá pra relevar porque é um filme independente, né? Provavelmente não tinha muito dinheiro também pra fazer uns efeitos visuais e tal. Sim. Mas o que me irritava muito era o sotaque daquele cara, assim. O sotaque em inglês britânico era muito falso. Nossa, aquele dava um... era muito cômico, né?
Nossa, cara, era irritante aquele personagem, era irritante. Eu tava tipo, morre de uma vez. Não tinha uma personalidade, era a coisa mais clichê possível de um policial, assim, não tinha uma personalidade própria do personagem. Era o brucutuzão burro. Só faltou um Dunnett ali, sei lá. E era muito chato ele. Tipo, tinha uma mulher que ficava falando com ele tentando ajudar ele, ficava chamando a mulher de vadia a cada 2 segundos, assim, nossa. Meu, aquilo me dava uma raiva, cara. Ele é muito chato. É um personagem, assim, que o público se identifique e torça pra ele, né? Tu quer que ele morra logo também. Toda vez que ele saía num corredor, eu pensava, agora morre, meu Deus. Acho que outro... Eu não vou trazer todos os exemplos que a gente tem aqui, porque são vários filmes e séries que a gente até falou durante a conversa, assim, né? Mas eu acho que uma série que foi bem popular, que saiu esse ano passado, né? A gente tá gravando em 2023 agora. Que é a série do Severance, ou Ruptura, né? Da Apple. Que eu acho que faz também um uso bem legal dos espaços liminares. E foi uma série que foi bem avaliada, né? Ganhou bastante, acho que foi indicada por vários Emmys agora, no final do ano de 2022 ali. E ela faz também um uso dos espaços liminares muito legal, principalmente na construção do escritório onde a história se passa, né? Que é todo aquele escritório também meio a la Vivarium, assim, que tudo é muito bonitinho, tudo muito perfeitinho, muito limpinho. Parece um lugar que não tem nem ninguém trabalhando ali, na verdade, porque estão todos no seu lugarzinho, né? E também tem essa questão dos corredores estreitos, ou personagens que ficam rodando pelos corredores, às vezes muito tempo no episódio. Tem até uma cena meio super desconfortável, que tem um personagem para passar por um corredor e o outro tá vindo na outra direção, só que o corredor é muito estreito para 2 pessoas passarem ao mesmo tempo. E aí quando os 2 se encontram, tipo, na metade do caminho, um tem que ficar de lado, assim, pro outro passar, e aquilo, nossa, é muito agoniante, assim, porque você sente aquela pressão do lugar mesmo nos personagens, como se aquele lugar todo fosse feito pra avacalhar com o psicológico deles mesmo. Sim, eu não terminei de assistir a série, mas eu lembro do primeiro episódio, o lugar todo assim, realmente, né, perfeitinho, parece que foi feito assim, parece que aquele lugar assim é meio que vivo, assim. Não sei se parece uma casinha de boneca. Uma casinha de boneca, perfeito. É que é tudo bonitinho, mas você sabe que aquilo não é real. E geralmente, assim, escritórios são bagunçados, né? Cada um tem sua mesa, cada um tem o seu jeito personalizado, assim, né? Aí aquilo ali não, era tudo igualzinho, perfeitinho, isso não existe, né? Então realmente causa um desconforto. Eu acho que eles foram muito espertos porque eles linkaram essa questão do espaço liminar no escritório junto com a história do fato dos personagens, tipo, tem que deixar tudo que é pessoal, tudo que é emocional teu do lado de fora. Você se desconecta do teu eu de fora da empresa. Quando você entra na empresa, você agora é o seu eu trabalhador da empresa. Tu não tem personalidade, tu não tem gosto próprio, tu não quer nada, tu está ali para trabalhar. Então, ao mesmo tempo que você também não tem nada que te identifique como ser humano, o lugar também não tem um lugar que tem que expressar nada, né? Tudo branco demais, ou escuro demais. Também tem essa questão de, tipo, tem a personagem, não vou dar spoiler, né? Tu que não viu a série, mas não tem no momento que a personagem, tipo, quer sair de lá e ela vai pra uma porta, ela abre e dá no mesmo corredor, aí ela sai e vai pra outra porta e dá no mesmo lugar de novo, tipo, não importa quanto ela tem que sair, ela sempre acaba voltando pro mesmo lugar. Então, assim, é tipo assim, tu não tem escapatória, tu vai ter que ficar ali, né? Então, eu acho que foi muito esperto, assim, dos diretores, o pessoal que... Não só dos diretores, mas também tem todo o trabalho das pessoas que fazem o design de cenário, né? De construção desses filmes também, né? Isso que boa parte do trabalho, né? De criar esses cenários, muitas vezes não é do diretor em si, né? Mas da equipe de criação toda, né? Dos filmes e séries. E são os designs. Então, eu acho que esse olhar especial, assim, que eles têm de tentar reunir o aspecto da história, que é você ter que se alienar de quem você é para estar no seu trabalho, com o lugar. Então, tipo, como que a gente expressa isso visualmente, né? Eu acho isso muito legal. E aí eu acho que tem vários exemplos, assim, de outros filmes até, que usam espaços liminares emocionais, espaços liminares mais psicológicos, não tanto na parte visual, assim, até da outra vez que a gente gravou, eu tinha falado de um filme que eu esqueci o nome, depois eu fui me lembrar do nome, que é um filme que se chama Não Feche os Olhos, que saiu também, acho que, se não me engano, em 2022, é um filme indie, assim, ou 2021, agora não tenho certeza. Um filme indie,
até acho que saiu no Brasil porque tem dublado, e que ele trata sobre uma menina que ela tem uns sonhos bizarros, assim, e nesses sonhos eles fazem muito uso desses espaços liminares, mais essa questão da estranheza mesmo, né? De estar em lugares, assim, que deveriam ser normais, mas que você não sabe se aquilo tá acontecendo mesmo, se é sonho, e as coisas vão se misturando, assim, e é um filme que eu achei que foi bem legal, também bem pouco falado, porque é um filme mais independente, né? Mas ele aborda mais esse aspecto emocional dos espaços liminares e menos na questão de lugar, né, físico, na realidade. E tem vários outros filmes ali que a gente, que eu pretendo, né, fazer um post especial, assim, vou fazer um texto com os outros exemplos, porque são muitas coisas pra gente ficar falando, assim, vai ficar até amanhã dando exemplo, né? Tem algum outro exemplo, assim, que tu lembra agora, que a gente não chegou a não falar aqui hoje? Agora, provavelmente eu vou me lembrar depois, eu vou falar como é que eu esqueci. Agora, no momento, mas acho que a gente... foi isso, basicamente, né? Acho que sim, acho que a gente conseguiu trazer o principal ali, né, de como que os diretores e a equipe toda de criação, né, de filmes e séries conseguem se apropriar dos espaços liminares para causar essas sensações de desconforto, assim, por que isso é tão eficaz, né? E até um exemplo recente, né, que para quem assistiu provavelmente a série ali do Ruptura, vai entender, assim, como que essa série usa muito bem também essa questão dos espaços liminares, do emocional para o visual, né? Então, assim, gente, vai ter várias outras indicações. Assim que esse episódio estiver saindo já, né, estiver disponível, eu vou fazer um post para acompanhar ele, para falar um pouquinho mais, né, de outros exemplos. Como eu falei, tem várias outras coisas, né, só para citar de nome aqui que eu não falei. Tem um filme chamado Southbound, tem o Madrugada dos Mortos original, que se passa todo num shopping vazio, né? Tem uma série muito, muito boa, que eu recomendo para todo mundo, que é uma série de 3 temporadas e foi cancelada, infelizmente, uma das melhores coisas de terror que saiu nos últimos anos na televisão, que é Channel Zero, que é do Nick Antosca, que é uma série maravilhosa, assim, são 3 temporadas e todas elas são sobre bizarrices e esquisitices, assim, sem fim. E pra quem quer ver espaço liminar nessa série, a segunda temporada, que é A Casa Sem Fim, usa muito do espaço liminar nela pra causar essa sensação de esquisitice, bizarrice, assim, que tu não tem nem nome pra aquelas coisas que estão aparecendo ali, mas é muito... Até a Corrente do Mal, né, o It Follows, também tem algumas cenas que são filmadas, assim, focando nessa questão do espaço liminar. Eu acho menos, né, do que os outros exemplos, mas também tem algumas cenas nele, assim, que são bem eficientes essa questão do espaço liminar como um momento, né, para criar uma tensão ali, né, aquela coisa toda, a perseguição que os personagens passam também no filme, né. Mas eu acho que esse filme tem até outras coisas além do espaço liminar, né. Acho que tu já viu esse? Não queria assistir. Nossa, era que você tinha falado uma vez que tinha visto. Não, eu acho que eu tinha sugerido a gente assistir esse, né? Daí tu falou que tinha assistido. Tá, é verdade. Não era tão bom. Eu não acho ele tudo isso que todo mundo fala, né? Eu acho que é um filme bom, mas eu não acho que é um dos melhores filmes de terror que saiu nos últimos anos, como todo mundo falou, né? Acho que tem bons momentos, mas enfim, eu acho sobre isso também. Enfim, pessoas, acho que nós vamos para o nosso encerramento já, né? Então, é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre espaços liminares, que tenha sido útil, agradável, interessante para vocês entenderem um pouquinho mais, ou buscarem assistir esses filmes, ou até reparar daqui pra frente em filmes que vocês nunca viram, se eles usam espaços liminares ou não, né, e como usam, se usam bem, se usam mal, né, então acho que é um ou até recurso pessoalmente, né, se a pessoa já viveu isso, talvez, né? Isso, até queria encerrar fazendo a pergunta, né, aqui, né, se você já esteve em algum espaço liminar ou momento da sua vida em que você sentiu assim, estou vivenciando um espaço liminar agora. Você já viveu algum? Eu já. Foi tanto que, como eu usei de primeiro exemplo lá, que são os corredores de escola, né? Foi quando eu percebi pela primeira vez. Eu sentia isso na época, quando a gente ia assim... Naquela época de janeiro, assim, quando não tem ninguém, né? Acho que a gente fazia rematrícula, algo do tipo lá. Provável. Tava assim, a escola tava vazia, né? Era muito estranho pra mim aquilo. Eu me sentia estranha. Foi lá que eu senti a primeira coisa.
Era uma coisa que eu falava comigo mesmo, assim, sabe? Eu como é que é estranho, assim. Só que eu achava que não era nada demais, né? Mas eu também já sentia, assim... Não sei se seria um espaço liminar, mas, por exemplo, tinha não sei, o Big lá da Beira Rio, sabe? Não sei se é como um exemplo disso, mas era um lugar que eu ia como criança, sabe? E hoje em dia ele já não existe mais, né? É outra rede lá agora, né? Só que quando eu era adulta, quando eu entrava no Big, lá era uma sensação muito estranha pra mim, porque eu ia lá quando eu era pequena. Aí eu fiquei um tempo sem ir lá, sabe? Aí quando eu era adulto, parecia que era assim, voltava uma máquina do tempo, assim, sabe? Eu voltava a ser criança, porque eu lembro que ele nunca mudou muito, sabe? Era sempre aquele estilo de um supermercado antigo, assim, sabe? E eu entrava lá, me causava uma sensação assim, nossa, eu voltei no tempo aqui, sabe? Não sei se tem um espaço liminar, seria um exemplo, mas me causava também uma sensação assim de nostalgia, né? Que é também é usado no espaço liminar. Mas assim, um exemplo pra mim foram esses, assim. Pra mim, acho que da primeira vez que a gente gravou antes, né? Que eu falei que eu nunca tinha vivenciado nenhuma experiência, né? Que eu pudesse adaptar para essa linha do espaço liminar, mas depois eu me lembrei, né? Que eu já vivenciei, inclusive foi muito agradável, tá? Então eu acho que eu sou meio estranha, porque toda vez que eu olho pra imagem de espaço liminar, eu não sinto, assim, tipo, uma coisa ruim, eu sinto uma calma, uma paz, assim, tipo, porque é um lugar calmo. Sei lá. Aí é a minha forma de reagir às coisas. Mas lembro que foi uma Copa de 2012, eu não lembro agora que ano que foi que a gente tava no ensino médio, mais ou menos, 2012, 2010, não lembro como. 2010, então, 2010. Foi um ano que teve Copa e que a gente estava no ensino médio. E eu lembro que como eu ia a pé pra escola, era meio longe, eu tinha que sair bem na hora que tava passando o jogo, senão eu não chegava a tempo na escola, né? E na hora que eu saía, na hora do jogo do Brasil, assim, as ruas estavam completamente desertas. Tipo, ruas que eram muito movimentadas, ruas assim que nunca estavam paradas, o trânsito sempre tinha gente no sinaleiro parada, carro passando o tempo todo. E aí, nesses momentos do jogo, a cidade inteira tava, tipo, morta. Não tinha ninguém na rua, não tinha um carro, não tinha uma moto, não tinha uma bicicleta, não escutava barulho de nada. E eu tava na rua naquele horário. Eu olhava para aquilo e pensava, meu, só que parece que a humanidade inteira desapareceu, então só eu no mundo. E eu fazia questão de andar bem no meio da rua, assim, porque eu podia fazer aquilo. Não, em nenhum momento eu poderia fazer aquilo. Então, eu gostava de sair nesses horários porque era uma experiência, assim, única. Porque eu sabia, daqui a meia hora isso aqui vai estar cheio de novo. E é como se nunca tivesse estado silencioso e vazio dessa forma de dia, né? Porque uma coisa é uma rua de madrugada, bem assim, no meio ali das 3, 4 horas da manhã, que geralmente é um horário que não tem muita gente na rua mesmo, né? Agora, tá ali 1h da tarde, 2h da tarde, completamente deserto, isso é muito estranho. Então, era estranho. Uma realidade alternativa, né? Sim, tipo assim, todo mundo morreu, só tô eu aqui no mundo agora. Tirando o barulho do jogo que a gente escutava, tipo, passar pelas casas, escutava as pessoas em casa assistindo e tal. Mas na rua, assim, era muito deserto e isso me dava uma sensação de liberdade ao mesmo tempo, porque era legal andar numa rua que não tinha ninguém. E só que era meio assustador pensar que talvez, tipo, nunca ninguém fosse voltar nunca mais e as ruas sempre fossem ficar daquele jeito. Então é algo que ao mesmo tempo te dá a sensação ruim, mas também te dá aquela sensação de liberdade, porque tu tá sozinha ali e tal. Eu podia andar no meio da rua onde antes só tinha carro andando, eu podia ficar lá de boa, até parar, sentar no meio da rua se eu quisesse, porque não tinha ninguém. Eu acho que a gente consegue viver disso, né? Vivenciar essa questão dos espaços liminares na vida real, mas quando não pode, a gente tem essa capacidade de fazer essa ligação dentro dos filmes e séries até que a gente assistiu e indicou aqui hoje também. Então, isso aí para a gente fazer a nossa finalização, né? Então, eu queria agradecer você por ter se disposto a gravar aqui, né? Não é uma coisa que você está acostumado, então eu sei que dá um nervosismo, mas eu fico muito feliz de você ter participado, assim, porque, como eu falei, não é uma área que eu domine, foi você que me ensinou o que era espaço liminar, porque eu não entendia nem sabia o que era isso, né? Então, eu agradeço muito por você ter contribuído, espero que você volte em outros episódios, a gente pode falar sobre outros aspectos técnicos, assim, no filme de terror, tipo o Vale da Estranheza, que eu acho legal também.
E aí eu agradeço você muito por ter participado, viu? Eu agradeço a Sharon por ter me convidado a participar dela, porque eu também gosto muito do podcast dela, então foi um prazer participar aqui, Sharon, poder falar desses assuntos. É um assunto interessante, mas não é um assunto que a gente conversa do dia a dia, assim, com as pessoas, né? É algo muito específico, assim, né? E é legal de conversar abordando as pessoas na rua. Você já ouviu falar em espaços liminares? Mas é algo interessante até de conversar, né? Porque a gente não sabe se as pessoas viveram isso ou não. Chega na rua, assim, bate na cara das pessoas, tem 1 minuto pra falar sobre espaço. Exatamente. E aqui a gente teve um espaço para conversar sobre isso, né? Até por experiências pessoais, né? E sobre filmes e tal. Então, acho muito bacana isso que o teu podcast proporciona essas conversas assim. Então, eu agradeço também pelo convite de participar aqui e obrigado a todos que escutaram a nossa conversa. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Como de praxe, né? Deixe recados para nós se gostaram ou não gostaram do episódio, coisas que nós esquecemos ou que eventualmente a gente pode ter falado errado. Assim, na humildade a gente vai se corrigir para as próximas vezes. Peçam dicas de filmes, de séries que a gente tiver conhecimento, a gente vai falar. Peçam também temas de outros episódios relacionados ou não ao espaço liminar que vocês possam querer ouvir aqui a gente falando sobre, que estando dentro do nosso alcance, a gente vai tentar fazer isso, né? Sigam o podcast do Arquivo Maldito no Spotify e outros agregadores de podcast também está presente, né? A gente também tem um canal no YouTube onde a gente dispõe os áudios, né, para quem não tem agregador de podcast poder ouvir pelo YouTube também, né, já que é mais acessível muitas vezes, né, e obrigada pela sua presença mais uma vez, Nath, e também por quem está nos ouvindo, e até a próxima, gente, tchau! Tchau, tchau!